Olá, bom dia! Vamos para mais uma aula de hoje, tá bom? Vamos falar aí com um assunto sobre patrimônio cultural, memória, história e identidade. A gente vai procurar saber cada um, tá bom? E vamos também procurar conhecer um pouquinho do patrimônio cultural da nossa cidade de Manaus, né? Muitas vezes moramos aqui e não conhecemos os patrimônios culturais daqui. Não conhecemos a história, né? A nossa história, né? De Manaus, né? Então a gente precisa conhecer a nossa própria história, a história de Manaus, para a gente poder se entender também até como pessoa. Então a gente vai estar vendo alguns monumentos materiais e imateriais, tá bom? E fazendo nossa atividade também. Então, vamos fazer essa pequena revisão, tá bom? Bora lá. Memória. O que é memória? Né? A memória ela se modifica, se articula conforme a posição que eu ocupo e as relações que eu estabeleço nos diferentes grupos de que participo. Também ela está submetida às questões inconscientes, como o afeto, a censura, entre outros. As memórias individuais alimentam-se de memória coletiva e histórica, e inclui elementos mais amplos do que a memória construída pelo indivíduo e seu grupo. Um dos elementos mais importantes que afirmam o caráter social da memória é a linguagem. É a forma como nós nos comunicamos, né? E as trocas entre os membros de um grupo se fazem por meio de linguagem. Lembrar e narrar se constitui de linguagem, como afirma Icléia Bossi. A linguagem é o instrumento socializador da memória, pois reduz, unifica e aproxima no mesmo espaço histórico e cultural vivências tão diversas como o sonho, as lembranças e as experiências recentes. Zilda Kessel. Então essa é a memória, né? É tudo aquilo que nós lembramos. Ela pode ser uma memória coletiva, uma memória individual, como é colocado aí, né? Então, é tornar-se memória tudo aquilo que nos marcou, né? Tudo aquilo que ficou na nossa mente, de positivo ou negativo, né? Mas tudo aquilo que vai falar da nossa história, né? Vai falar da nossa vida. Então, os tipos de memória. Nós temos a memória individual, né, que é a memória própria de uma pessoa. Nós temos a memória coletiva, tá? Cada pessoa pertence a um lugar na sociedade em que vive, faz parte de uma coletividade. Se for um menino que vive numa favela, por exemplo, sua memória individual fará parte de uma memória coletiva daquela comunidade a que pertence, né? Minha memória coletiva, memória de estar ali com os professores, estar ali com os colegas de trabalho, né? Então, ali é uma memória coletiva. Uma memória social é a memória comum a praticamente todos os indivíduos e grupos sociais pertencentes a uma sociedade. A memória da minha família ali junto. Que mais que a gente pode dizer? Então, a minha memória com a minha família, passando por um momento de festa, tudo isso é uma memória social, porque eu estou me sociabilizando, né? A minha memória dentro da minha família é uma memória social, uma memória coletiva também, entendeu? Então, vamos lá. Então, tornar-se memória, ela é muito importante, porque ela tornar-se constantemente, né, dizendo assim, estar lembrando daquilo, né, o que representou aquilo dentro da minha história, o que representou aquilo dentro da minha coletividade, da sociedade. Isso é importante para nos dizermos quem nós somos, né, quem nós somos ali dentro da sociedade em si. Bora lá. Conceito de patrimônio. O que é patrimônio? É tudo que é de interesse coletivo e que diz respeito à identidade de um grupo, lugar específico, né? Então, é tudo que faz parte da minha identidade de um grupo, né? De Manaus, né? Tem um patrimônio histórico,
patrimônio. Tem um lugar onde fala sobre, vou citar exemplo, Teatro Amazonas, né? Foi construído no período auge da borracha, onde retrata todo aquele período, né, da Belle Époque. Então foi marcante para nossa história, né? Tanto como uma história da memória coletiva, como na nossa própria identidade de grupo, que vai falar como surgiu Manaus, como surgiu, né? Então vai falar dessa coletividade, vai falar da nossa história, da nossa identidade, né? Quando vocês tiram a identidade de vocês, a psicologia diz que nós conseguimos formar a nossa identidade até os 7 anos, né? Até os 7 anos de idade nós estamos traçando ali a nossa personalidade, a nossa identidade. Depois de 7 anos, nossa personalidade já está formada, nossa identidade já está formada. O que é essa identidade? Aquilo que vai nos identificar. É a nossa forma de falar, é a nossa forma de comer, é a nossa forma, cultura, né? Nossa cultura em si. Então, a nossa manifestação cultural, ela vai formar a identidade de um povo, né? Boi-bumbá, a ciranda. Então, ela vai retratar a identidade daquele povo, né? E aí, dentro desse patrimônio, nós temos chamado de patrimônio cultural, patrimônio artístico e patrimônio imaterial, tá? O que é o patrimônio cultural? É tudo que é produzido por uma determinada cultura e utilizado por ela. Teatro Amazônia foi produzido e nós utilizamos aquele elemento, tá bom? São elementos pertencentes à natureza, ao meio ambiente. Conhecimento, técnicas, elementos do saber, bens culturais e os artefatos, né? Patrimônio artístico faz parte do patrimônio cultural de respeito aos objetos artísticos, né? O que é o patrimônio cultural de uma cidade, estado ou país? São todos bens móveis, imóveis, saberes, fazeres, celebrações, expressões. Possui um valor simbólico, histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e afetivo para uma coletividade, né? Dentro da minha família, a gente sempre diz assim, isso aqui é patrimônio da família, patrimônio histórico da minha família, né? Vou citar um exemplo. Quando as minhas filhas nasceram, eu sempre guardo um bico, eu sempre guardo um sapatinho. Aquilo dali, ele tem um valor sentimental pra gente. Então, toda vez que aquilo ali faz parte da nossa identidade como família. Então, todas as vezes que eu olho para aquele objeto, me vem na memória, né? Me vem na lembrança, me vem na memória aquele momento que a minha filha nasceu, que foi marcante na minha história. Formou-se, né? Marcou a minha identidade. Formou ali um momento, né? Da história da minha família. Então, aquilo dali para mim era um patrimônio histórico, né? Da minha família, falo, né? Que hoje eu constituí. Então, ele integra a memória e a identidade desta coletividade, né? Então, tudo isso ele vai tornar-se a casa de um governador de Manaus, né? Por que se tornou uma identidade histórica da nossa cidade? Porque ele fez construções, ele fez a cidade crescer, ele marcou a identidade do nosso povo de alguma forma. E aquilo dali é uma forma de nós retribuirmos, ele tornar-se memória tudo aquilo que ele fez para a cidade, né? Isso é muito importante. Patrimônio cultural imaterial. São todos bens culturais que ligam as pessoas através das manifestações transmitidas de geração em geração e que permanecem vivas pela importância para as comunidades que desejam preservá-los. A gente vai ver mais em seguida alguns exemplos sobre o patrimônio imaterial, tá bom? Mas de antemão eu posso estar citando para vocês um boi-bumbá. Ele é um patrimônio, tá bom? Ele é um patrimônio imaterial, um boi-bumbá.
porque é uma manifestação que ela é transmitida de geração em geração, tá? Tem os patrimônios culturais material, né, como eu já falei anteriormente, que a gente consegue pegar, que são os monumentos, que são os artefatos, né, que é as roupas, as vestimentas, tudo aquilo que marca dentro da nossa geração, né? Tudo aquilo que vai marcar a nossa identidade. Então, é o conjunto de manifestações ligadas aos sentidos e valores, as formas de se organizar coletivamente, inclusive os rituais indígenas, né? É um patrimônio material, as festividades e os lugares em que as manifestações acontecem, né? Então, é, tudo isso ele se torna um patrimônio. Quem é responsável por isso? Quem é responsável pelo patrimônio, que é o IFAM, tá bom? Que é uma instituição que vai estudar aquele local, tá? E vai ver qual é a importância daquele local para a identidade, para a construção da identidade daquela cidade, tá bom? E aí eles tem um nível, nós chamamos, eles dizem que tem um nível do tombo, que é de tombamento, né? Que é de dizer que aquele local ele foi tombado, então ele pertence ao Instituto, né, Patrimônio Histórico Artístico, né, do Brasil. Então ele vai pelo nível do tombo. Então, quando ele se encontra, foi esse tombamento, né? A gente fala, então ele se torna um patrimônio, tá bom?